Gente, boa noite. Boa noite. Isso. Sexta-feira, lua cheia, né? Nada como uma lua cheia para nos iluminar em todos os sentidos. Ainda mais agora em maio, 22 dias atrás, a gente comemorou a lua cheia de Buda, lua cheia de iluminação. E Buda falava que o ego é a causa de todas as dores, todos os maus. E aí a gente vai ter uma palestra falando do mesmo tema, só que na visão gnóstica, com o Jonas Cabeça. Nós temos aqui esse mês, o Grupo Entre Folhas está comemorando 28 anos de existência. E nós estamos aí com o nosso ciclo de palestras. Para quem conhece o Entre Folhas, para quem não conhece, seja bem-vindo também. O Grupo Entre Folhas trabalha essa dinâmica do uso de plantas medicinais, né, das tradições populares, e a visão científica desses usos. A partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho com práticas integrativas. Temos cursos, temos ações aqui na casa, né? Entre essas ações que a gente trabalha para levar essas práticas integrativas de conhecimento, temos as palestras. Então, sem muita honra, a gente chama aqui o Jonas. Uma salva de palmas para o Jonas Borges. Boa noite. Boa noite. Agradecer também novamente o convite do Walter. Você está disposto a falar sobre isso, que é algo que a gente vê que é muito importante. Como o Walter falou, meu nome é Jonathan. A minha formação acadêmica, profissional, eu diria assim, não tem muito a ver com isso que a gente vai falar. Eu sou formado em Direito, mas já há mais de 10 anos que eu faço estudos independentes acerca disso. A gente tem uma formação, além dessa formação acadêmica, formação através do Instituto Gnóstico, que justamente trabalha sobre o autoconhecimento. E quando a gente trabalha com autoconhecimento, uma das coisas que a gente precisa conhecer assim, de uma forma mais profunda é justamente o ego. Então, o que a gente vai falar hoje, nós vamos falar muito sobre o ego, especificamente nesse ponto relacionado à causa da dor. A gente tem o costume de reclamar bastante da vida, né? Geralmente, de preferência, colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil, né? A gente, quando tem um problema, olha, o culpado do meu problema é o fulano que está ali. O culpado do meu problema talvez possa ser um governo, possa ser, às vezes, uma enfermidade, algo nesse sentido. A gente tem dificuldade de ver que o problema somos nós, ou o nosso ego. Se a gente fica sempre colocando o problema para o outro, a solução também fica muito mais difícil. Se eu começo a ver que o problema está em mim, qual é a decorrência lógica disso? Eu posso resolver. Se o problema está no meu amigo, no meu namorado, na minha namorada, na minha esposa, como é que eu vou resolver? Eu dependo que aquela pessoa mude para que eu possa resolver o problema. Mas se eu percebo que o problema está em mim, eu só dependo de mim mesmo para poder mudar. Então, por isso que a gente faz essa análise, e a gente vai ver que essa análise não é uma análise que a gente faz de agora. Todas as culturas sempre sabiam e falaram da existência do ego, com nomes diferentes. Mas sempre se soube que existe dentro de nós podemos dizer assim, uma energia ou um elemento que faz com que a gente tenha a tendência a cometer erros. E dos erros vêm consequências. E todas as civilizações sempre falaram, olha, existe essa figura. Por isso que existe, no decorrer da história, a universal luta entre o bem e o mal. Não é assim? A gente vê sempre, né, as civilizações relatando histórias, mitos, do bem lutando contra o mal. E nós também temos a tendência de achar que essa luta sempre é fora de nós. Mas a maior luta do bem contra o mal, ela está no nosso interior. É ali que são travadas as maiores lutas. Então é por isso que a gente vai fazer esse estudo hoje, porque a gente entende que a pessoa, para que ela possa melhorar, eu digo até
ela precisa compreender esse aspecto. Se tornar o próprio, tomar a sua vida sobre as suas próprias regras, decidir o que vai fazer conscientemente. Para isso, eu gostaria de colocar, primeiramente aqui, essa frase. Diz assim: faça o que queiras. Eu não acho que é bonito? Geralmente a gente fala da liberdade, né? Liberdade é o quê? Fazer o que a gente quer? De certa forma. E até num livro que tem mais ou menos isso, talvez um de vocês já tenha lido A Única Lei, faz o que queiras. Só que tem depois dessa frase, faz o que queiras, tem uma continuação, que diz assim: porém saibas que de todos os teus atos tens que prestar contas. Essa é uma lei, eu diria, uma lei universal. Se nós compreendermos essa lei, que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas que tudo tem uma consequência, se a pessoa compreende isso, ela compreendeu que ela é a responsável por qualquer sofrimento que nós podemos estar passando. Quando a pessoa compreende isso, que há uma regra nesse sentido, de que tal ação, tal consequência. A consequência hoje eu diria até no nível de um pensamento, mas vamos colocar aqui de ato mesmo. A consequência de eu insultar uma pessoa hoje, ela vem. De uma forma ou de outra, essa consequência, ela vem. E essa minha ação de insultar alguém, ela gera uma consequência. Quando a pessoa percebe isso, e às vezes tem pessoas que percebem isso de uma forma rápida. Se a pessoa fica antenada, né, nos eventos da vida, ela consegue perceber isso rapidamente. Outros preferem o ceticismo e dizer: não, o que existe é o acaso e nada está interligado. O que nós vamos falar aqui, o do ego como a causa da dor, está justamente relacionado com isso. Podemos fazer o que quisermos, mas todos os nossos atos, eles têm uma consequência. Essa é a lei geral. Dentro disso, a gente tem a ideia de uma figura que rege tudo isso. Como vai haver essa regência, essa economia da natureza? Como eu sei que esse ato que eu pratico agora, ele vai ter uma consequência contra mim? Para que a gente possa acreditar nisso, a gente tem que colocar uma figurinha aí no meio. Um ser. Quem é esse ser que a gente tem que colocar aí no meio? Um pouquinho maior, vamos dizer assim. Oi? Ainda não. Oi? Deus. Se eu não coloco que existe uma energia, aqui Deus é a palavra que todo mundo fala, Deus já sabe o que é. A gente pode falar as energias cósmicas inteligentes do universo. Mais bonito, né? Os maçons têm um apelido que eles falam Gadu, grande arquiteto do universo. Então, Gadu. Mas não importa o nome que a gente dê, para que uma pessoa ela possa aceitar que um ato dela vai ter uma consequência, um ato negativo dela vai ter uma consequência negativa nela, é um princípio básico que ela tem que aceitar que existem leis cósmicas que organizam as nossas ações, o resultado das nossas ações. Se uma pessoa ela não acredita nisso, então a lei que vai ser para ela vai ser só faça o que queira. Se ela não acredita que vai ter uma consequência, a gente não tem como explicar o que vai vir agora do ego sendo a causa da dor. Então entende como é importante isso? Essa ideia de que existe uma força cósmica que trabalha nesse sentido, que organiza, porque senão seria uma anarquia, seria com cada um por si, não tem regra nenhuma, não tem consequências. Então isso é a base, e a partir disso que nós precisamos sedimentar o conhecimento que nós vamos passar a analisar.
Então o ego, como nós falamos, e vocês viram naquela primeira imagem, vocês viram aquela imagem ali, né? Perseu decapitando a Medusa. Vocês conhecem essa história de Perseu, da mitologia grega, decapitando a Medusa? Dizem que a Medusa, quem olhasse para a Medusa, virava pedra na hora. E aí, claro, as pessoas hoje às vezes interpretam isso achando que realmente talvez existia naquela época a tal Medusa que deixava ou que fazia com que as pessoas virassem pedra. Nós vamos fazer a interpretação desse mito a nível psicológico. A Medusa, ela vem apresentar o quê? O mesmo ego. E quando a pessoa olha para o ego, ela se identifica com o ego. E o identificar-se com o ego é justamente virar pedra. Perseu, para que ele pudesse matar a Medusa, o que ele fez? Ele olhou através de um espelho. Ele não olhou diretamente para o ego, ou seja, ele compreendeu, ele olhou através de uma imagem no escudo, né, que se refletiu. E aí ele conseguiu cortar a cabeça da Medusa. Ou seja, ele compreendeu o ego. E não era o ego de outra pessoa, era o dele. Então, se fala, Perseu matou a Medusa porque ele conseguiu compreender o seu ego. Perseu conseguiu decapitar o ego porque ele compreendeu, ele usou o discernimento. Então, é uma figura muito antiga, representando a Medusa, né, o cabelo dela, a gente pode ver, ele é representado por várias cobras, indicando que o ego, ele não é um só. Ele é a soma de muitos, é uma multiplicidade. E aí aparece também essa ideia dos pecados capitais, que a gente vai também dissecar um pouco mais. Mas a história já, através desse mito, já indicava essa luta entre o bem e o mal, entre Perseu simbolizando aí aquela alma que realmente quer fazer um trabalho psicológico, um trabalho de melhoramento, e a Medusa representando um monstro que petrificava as pessoas, o ego, que hipnotiza as pessoas. Também nós podemos ver essa ideia do Tibete oriental. E aí é simbolizado, o ego é simbolizado pelos agregados psíquicos. E a doutrina dos muitos era ensinada dessa maneira, dizendo, olha, nós não somos apenas um, nós somos muitos, nós temos muitos aspectos interiores, características interiores, e os orientais davam o nome então de agregados psíquicos, aquelas energias que ficam agregadas à nossa psique, à nossa alma. Foi a forma como eles explicaram isso. E também ali havia essa figura, o leão, e aqui é uma representação do ego, uma figura de aspecto feminina matando o ego. Você vê que as representações geralmente são representações mais fortes. O ego ele não chega lá e passa a mão na cabeça dele, né? Um corta a cabeça, outro enfia a lança no coração, representando que é uma luta, é a luta do bem contra o mal, realmente. E também, no Egito, havia uma representação de Sete. Quem viu esse filme que fizeram há pouco, acho que é Deuses do Egito, né? Não sei se alguém assistiu esse filme. Lá tinha a representação de Sete e dos seus exércitos. Então, essa representação de Sete é justamente o ego, e os demônios vermelhos é toda a legião, a quantidade imensa de agregados psicológicos. Então, na civilização egípcia, nessa doutrina psicológica egípcia, também havia uma referência dizendo, olha, existiam ali vários demônios vermelhos de Sete, que representação também do ego. Aqui nós queremos salientar que, quando nós analisamos a história, achamos que aquela mitologia, geralmente quem faz uma análise histórica disso, escrevia uma mitologia e fazia referência ali a algumas situações que se vivia no mundo físico. Quando a gente faz essa interpretação à luz da psicologia, a gente percebe que essas representações, elas são todas internas. Essas civilizações, por mais que a gente ache hoje que elas estavam num nível menos avançado
do que a nossa civilização, quando a pessoa faz estudos profundos, a gente vê que elas estavam, na verdade, em níveis superiores de conhecimento. E quando passavam essas informações a nível mitológico, era justamente para passar uma informação psicológica, para que a pessoa que tivesse esse acesso pudesse, através desses símbolos, chegar ao conhecimento. O mito, ele é muito interessante porque uma história, um livro que eu escreva, falando realmente como é a situação, ele pode ser facilmente adulterado. Agora, quando eu escrevo algo de uma forma mitológica, por que vai se adulterar? Se as pessoas normais não sabem que aquilo ali realmente tem um ensinamento simbólico por trás. Então, por isso, sempre se usou muito a ideia da mitologia, dos símbolos, para que o conhecimento pudesse atravessar séculos sem ser adulterado. Então, hoje nós temos essa possibilidade de fazer análise do ego a nível histórico, através de todas essas civilizações que nós temos aí. Nós passamos aqui só 3. O nosso objetivo aqui não é muito analisar a parte histórica. Vocês vieram aqui porque querem saber como o ego é a causa da dor. Então, aqui nós só quisemos colocar esse ponto inicial para a gente dizer que sim, tem toda uma documentação na história. Mas agora, nós queremos chegar ao ponto realmente. O ego, então, nós apresentamos ele ali como uma garrafinha. Estão vendo a garrafinha? É. E dentro dele tem o quê? Uma estrelinha. Você vê que é interessante. O que nós queremos falar com isso? Todo ego, ele é um tipo de energia que ele se alimenta de outra energia. Vamos dizer que ele é tipo um vírus mesmo. Ele se alimenta da nossa energia. Um ego só existe enquanto ele tenha energia. E a energia que ele tem é a nossa. Se nós, em determinado momento, falarmos assim, olha, não vou mais alimentar esse ego, ele vai definhando, e morre. Uma pessoa, por exemplo, que tem o vício de fumar, por exemplo. Bom, todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. Então, se uma pessoa pensar logicamente, ela vai pensar assim, nossa, não vale a pena fumar porque prejudica a minha saúde. Porém, esse vírus, a gente fala assim, o eu que gosta de fumar, ele gosta de se alimentar. Não é a pessoa, a alma da pessoa que gosta de fumar, mas tem um vírus chamado, que a gente vai nomear aqui, eu do fumo, que gosta de fumar. Só que para que ele possa subsistir, ele tem que aprisionar certo percentual de energia nossa, que está representado na garrafinha ali pela estrelinha. Quando eu paro de fumar, o que vai acontecendo com essa garrafinha? É como se ela fosse destampada. Aos poucos, aquela energia que está ali dentro, ela pode sair. No momento em que eu não sinto, eu paro de fumar, faço análise, ou no método que a pessoa vai usar aí, não nos cabe analisar agora, mas quando a pessoa já não sente mais, ela conseguiu parar de fumar, não sente mais a vontade, a gente diz que aquele percentual de energia que estava preso dentro daquele eu específico, daquele ego, ele é liberado. Aqui, nós damos vários nomes, então, ao ego, nesse sentido. Podemos chamar eu, quando uma pessoa entra aqui e diz assim, eu gosto de ouvir funk. Nada contra, né? Só nada muito a favor também, mas a pessoa fala, eu gosto de ouvir funk. Ela se identifica de uma forma que ela acha que todo o sentido dela, todo o máximo do ser dela gosta de ouvir funk. Só que daqui pode passar 1 ano, 2 anos, e ela começa a mudar, nossa, agora não gosto mais de ouvir funk. Começou a ouvir uma música clássica, e aí começou a clássica, funk e tal, parou um funk. Quando ela percebe, mas como pode? Eu gostava, agora eu não gosto mais? Então quem era esse eu que gostava? Mais fácil, a pessoa diz, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia. E aí, depois de um tempo a pessoa começa a faculdade, está no 1º, 2º semestre, não
bem distantes uma da outra. É esse eu que a gente acha às vezes que é um eu único, que ele não muda. Na verdade, quando a gente fala do ego, é o eu do momento. É o eu assim, eu agora quero isso, amanhã quero outra coisa. Ou seja, nós não temos ainda aquele centro permanente. Então, quando nós falamos eu, nós temos que dizer, qual eu? O eu que gosta daquilo, o eu de ontem, o eu que entrou aqui, às vezes vindo com alguns pensamentos da rua, é o mesmo eu que está sentado agora, aqui ouvindo? Essas análises nós temos que fazer para ir compreendendo, chegando na análise de quem é o ego. Outra forma, o mim mesmo, nós podemos usar também, agregados psíquicos, como nós já falamos, elementos infra-humanos, legião de eus, todos são sinônimos, que eventualmente eu vou citar aqui, que eu vou usar, então para que você saiba. Quando eu estou falando eu, mim mesmo, agregados psíquicos, elementos infra-humanos, legião de eus, ou ego, eu estou falando desse mesmo ego, desse vírus que aprisiona aí um percentual da nossa energia. Então, essa energia, esse ego, não quer dizer que ele é como nós estamos falando, não quer dizer que é o que nós realmente somos. Nós buscamos chegar àquilo que nós realmente somos em essência, antes de qualquer um desses agregados psíquicos poderem se expressar através de nós. Nós estamos buscando essa ideia. Esses elementos, esse ego, eles vão nos dando o quê? São elementos subjetivos em nossa percepção. Quando a pessoa atua egoicamente, todas as suas percepções, elas são subjetivas. O que é uma percepção subjetiva? Quando eu falo que uma pessoa é objetiva, ela vai ao ponto. Subjetiva vai depender dos seus próprios conceitos, das suas próprias particularidades. Eu gosto de dar exemplos práticos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, logo gosto do chimarrão. Mas eu gosto do chimarrão por questões subjetivas. Porque na minha infância me deram aquela bebida amarga para tomar, eu tomei, me acostumei e hoje eu gosto muito. Se eu entregar talvez para algum de vocês que não é gaúcho e vai tomar vai ver que é amargo, vai dizer, nunca mais vou tomar isso. Então, o que é subjetivo? Para mim, aquilo é muito bom. Para uma outra pessoa, é muito ruim. Isso é subjetivo, não quer dizer que é o real. Quem sabe se é bom ou não? É subjetivo. Então o ego, ele nos dá sempre ideias subjetivas. E o que nós estamos buscando é a objetividade. É buscar o real, a verdade que tem por trás de tudo isso. Então, o ego ele é prejudicial em função disso, de nos dar sempre ideias subjetivas. E aí, através dele, nós criamos maus hábitos, vícios, complexos, manias, defeitos psicológicos, debilidades, fraquezas, traumas, fobias, desejos, condicionamentos, apegos. Como vocês podem ver, tudo de ruim. A gente criou um nomezinho ego e vamos jogar tudo que tem de negativo em cima dele. Então você vê que quando nós falamos do ego, nós estamos falando de tudo isso. Alguns exemplos, uma pessoa que ela pode ter aí um trauma ou um complexo. Complexos podem existir, por exemplo, complexos de superioridade e complexos de inferioridade. Qual deles é o melhor? Nenhum, né? Para começar, um complexo, o objetivo é que a gente não fique nem num extremo, nem no outro. A gente quer saber quem nós somos e não achar que somos menos ou que somos mais do que nós realmente somos. Apegos. Tem pessoas também que dizem assim, nossa, eu amo fulano.
Isso não é amor, é um apego. A pessoa não ama o fulano, ela ama o fato de o fulano talvez ser do jeito que ele é e fazer as coisas que ela gosta que faça. Então, nós confundimos muito características virtuosas com características egóicas. Nós falamos muito de defeitos psicológicos. Por que nós falamos que são defeitos psicológicos? Porque quando a pessoa atua egoicamente, ela não atua de uma forma equilibrada. Ela atua de uma forma defeituosa, cheia de nós, a energia não flui. Então, por isso a gente fala defeitos, debilidades, fraquezas. Então, tudo que nos condiciona tem nível egóico. Um outro ponto importante do ego também é que ele não nos deixa viver o momento presente. Esse talvez é um dos que mais prejudica, e isso faz com que a gente compreenda como o ego atua, e atua muito através de nós. O ideal é que a gente conseguisse viver sempre no momento presente. Como é que eu sei que eu estou vivendo no momento presente? Que eu estou aqui agora. Prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, tentando interagir com o meio que você está. Sim, é isso, prestar atenção no que está fazendo. Eu sei uma forma de saber que a gente não está vivendo o momento presente. Quando eu estou no passado, quando eu estou lembrando coisas, ou quando eu estou projetando um futuro. Faça uma análise, né? Não precisam falar para mim. Tentem jogar um percentual aí de tempo. Quanto tempo no dia nós passamos? Lá atrás, no passado, relembrando eventos. Às vezes é um evento que aconteceu há 1 a 2 minutos. E quanto tempo nós passamos projetando? Nossa, isso aqui. Não, às vezes a pessoa está aqui, não tem que estar ouvindo. Isso é fulano. Fulano tinha que estar ouvindo isso. A pessoa já não está aqui. Então, ela está atuando como um eguinho específico ali. Perguntando, isso aqui não é, isso é para fulano. Fulano que deveria estar aqui. Então, ela está projetando. Amanhã. Então, a pessoa está aqui muito tranquila. De repente, nossa, e aquela prova amanhã? E aquela conta ali vai vencer amanhã. Está vendo como a pessoa tem dificuldade, nós temos dificuldade de ficar aqui? A toda hora vem alguém, que eu não sei quem, mas está ali, manda uma imagem ou um som para a gente olhar. E joga uma informação aqui, outra aqui. E a gente diz, não, isso é eu mesmo. Não, isso, a gente fala, não, isso é eu, sou eu. Isso não é a alma da pessoa, a essência da pessoa. É isso que a gente faz a diferenciação gnosticamente falando. Uma coisa é a alma, a essência, que a gente até não vai. O objeto do dia hoje não é falar sobre a alma, a essência, mas é falar sobre o ego. Mas a gente às vezes acha que o ego faz parte, que é uma coisa boa, que eu não posso. Né? Até a gente usa esse termo, às vezes, não, a pessoa veio, conversou comigo, ela fez um carinho no meu ego, e a pessoa, eu me senti bem, tranquila. E aí a gente acha que isso é positivo. Como nós vamos ver aqui, quando nós analisarmos cada um dos agregados, não é tão positivo assim. Você queria falar? É porque eu fiquei um pouco na dúvida, porque todos os gostos vão ser subjetivos, certo? Então, até que ponto eu vou saber o quanto que eu tenho que perder da subjetividade? Muito boa a sua colocação. Para que a pessoa saiba, ela perceba que algo é objetivo, diferenciar algo subjetivo do objetivo, ela vai ter que atuar com um poder que está além da mente. A mente trabalha sempre com tese e antítese. Por que sempre se fala dos mestres, tanto do Ocidente quanto do Oriente, falam de meditação e falam de não pensar? Para que a pessoa possa, num estado, chegar num certo estado, que ela fique com a mente limpa e que ela perceba qual é o comportamento objetivo. Para isso, claro, antes a pessoa vai fazer análises mentais, análises intelectuais dos pontos positivos e negativos daquele comportamento. Só que só em ausência depois da mente, ela vai ter a certeza. A gente fala que vem do coração, é uma intuição. A
intuição nos dá a ideia do objetivo. Então é por aí. É difícil, por isso que é difícil alguém dizer isso aqui é certo ou errado, porque eu diria, depende. O fogo é uma coisa boa? Bom, depende. Eu uso ele para esquentar água, para o chimarrão, por exemplo, então ele é bom. Mas o fogo queimando no local não é bom. Então, depende da situação. E isso a pessoa ela vai ter essa certeza se ela conseguir ficar vivendo o momento presente. Enquanto eu fique no passado e no futuro, e fazendo análises através de apegos, condicionamentos, fobias, desejos, traumas, vai ser subjetivo. Eu tenho esse conceito, eu tenho essa ideia de que tal coisa é negativa. Aí, quando a pessoa tem essa ideia, ela tem que fazer análise. Mas por que eu acho? Quem me ensinou? De onde veio? Será que isso foi um trauma e por isso que eu acho que é negativo? Quando ela chega a essa conclusão, nossa, eu tinha uma ideia subjetiva sobre isso, porque era condicionado a um trauma que eu tinha. Você vê que é por aí. A gente não tem como dizer isso é certo, isso é errado. Mas para a análise que cada um vai fazendo, ela vai chegando no que é algo subjetivo e objetivo. Tranquilo? Então, seguindo aqui, nós temos o resultado de tudo isso, de toda essa atuação do ego. O resultado tem que ser o quê? A dor. Ego atuando, dor. Às vezes a dor demora um pouco mais para vir, mas ela sempre vem. Porque às vezes tem a pessoa que bebe todas numa noite. Naquele momento ela está muito feliz, né? Ali sob o efeito do álcool. Só que no dia seguinte vem o resultado daquela atuação egóica. A dor de cabeça, algum mal-estar estomacal e tudo mais. Então sempre vem o resultado. A atuação egóica, ela tem como resultado a dor. Então como eu saberei que aquela atuação é egóica? Pelo resultado. Como é que eu sei também se foi o ego, se essa ação é egóica ou não? Eu tenho que ficar atento ao resultado que vai advir daquela ação. Se uma pessoa insulta alguém e depois dela insultar, no momento que ela está xingando e insultando alguém, no momento ela está ali, não, eu tenho razão, eu tenho... Aí depois passa um tempo, ela, nossa, não deveria ter falado isso. Vem aquela dor, daquele peso moral. Então, se veio a dor, não deveria ter falado. Aquela atuação foi egóica. Então, é sempre o resultado do ego. Nós somos muitos. Ficou um pouquinho ali, mas está escrito ali, somos muitos. E nós dividimos o ego em 7, usando aquela ideia até do cristianismo, dos 7 pecados capitais. Então, nós dividimos o ego em 7 tipos, ou que nós chamamos de 7 cabeças de legião, para aí poder analisar cada um deles. Então, está ali o figurinho, o eguinho ali dentro. Primeiro, a ira. A ira, esse pensamento, o sentimento de ira, a gente fala que é um defeito de caráter, é um ego. Por que ele ocasiona a dor? Primeiramente, nós temos a ira ocasionando a dor a nível físico. Já foram feitos estudos que uma pessoa irada, que ela xinga, que ela tem grandes possibilidades de ter problemas gastrointestinais, úlceras. Porque esse estado que a pessoa se coloca, ela provoca a liberação de certas enzimas, de certos sucos, e aí começa a corroer as partes internas ali do estômago, dos intestinos. Então, fisicamente já se sabe que tem questões de dor. Quando uma pessoa ela vive sempre irada, quem que ela está prejudicando mais? Imagina uma pessoa que a gente passa na rua, a pessoa está andando, está dirigindo o carro, estava chegando aqui de Teixeiras hoje, o trânsito aqui chegando aqui em Viçosa é cada vez mais complicado, e você vê ali pessoas um pouquinho mais estressadas, outras menos, e aí quando a pessoa está estressada,
uma pessoa me corta no trânsito, ela me cortou ali, realmente ela fez uma coisa talvez que não era ética, né? Está todo mundo na mesma filinha ali, aí de repente vem uma pessoa mais esperta, né, de todos, e passa e vai cortando todo mundo ali. Se eu achando, não, eu tenho a razão, é justo, é mais justo, o cara não devia ter feito isso. A ira, ela sempre vem travestida de um desejo de justiça. A gente não vê nessas manifestações, né, olha, é a justiça, é sempre em nome, em nome é sempre do mais bonito, mas o que se expressa ali é o ódio, a ira. Então nós, em nome da justiça, a gente fala, aquele cara que está sendo esperto, a gente xinga ele. Se a gente não xinga verbalmente, a gente pensa, tomara que esse cara bata ali na frente, ou que faça acontecer alguma coisa. A pessoa não pensa. As pessoas pensam isso, que vai acontecer alguma coisa negativa com ele. Então, se eu, naquele momento, ao invés de pensar isso, ficasse sereno, dissesse, olha, tomara que um dia ele desperte, não faça mais isso. Olha a diferença de um estado de consciência de uma pessoa que expressou a ira naquele momento, xingou, ou ficou pensando, talvez ficou ali 4 ou 5 minutos pensando que aquele cara ali não devia ter feito isso, que não é justo, e aí já abrangeu todo mundo naquela situação. Em vez de pensar assim, se a pessoa tivesse simplesmente, não depende, isso é ele que está fazendo, não tem nada a ver com isso, seria algo bem diferente. A minha dor, ela advém justamente daquele meu sentimento de querer revidar, que tem a ver com essa ideia da ira. Está diretamente relacionado com a ira, a impaciência. Uma pessoa que ela precisa, que está numa fila, esperando que é a sua vez de ser atendido. Novamente vamos dizer que alguém furou a fila. E aí a pessoa tem esse sentimento de que foi injustiçada. Não. A fila existe para ser cumprida. Ninguém pode furar a fila. Fulano, você que está... Tem gente que fica mais... Tem 2 tipos de pessoas. Pessoas que ficam mais quietinhas assim, fecha a cara, né, não fala nada, mas por dentro está se corroendo. E o outro que é mais, ele vai lá e fala, vai lá, chega na pessoa, olha, a fila é essa aqui, você tem que ir lá para o fundo. Não é essa aqui, nós vamos descobrir, tem gente que chama polícia e tudo mais. Boletim de ocorrência, eu já vi muita coisa por aí. Quando você faz uma análise imparcial da situação, se colocando de fora, se aquela pessoa, o cara furou a fila, eu fico ali, furou, está furado, o que eu vou fazer? Eu não tenho como obrigar a pessoa a ser honesta, eu só sou responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes. Querer fazer justiça com as próprias mãos, ficou um pouquinho já no passado. Se a pessoa não quer fazer isso, eu não posso fazer nada. Aí talvez um ou outro você vai dizer, mas isso é conformismo. Se ninguém fizer isso, então, eu já vejo do outro lado, se todo mundo agir dessa maneira, ninguém vai furar aquilo. Então, alguém tem que fazer. Se todo mundo der o exemplo e não fazer nada, ficar assim, essa pessoa vai chegar um momento em que até ela vai se sentir constrangida. Mas, enquanto todo mundo estiver ali brigando, a violência sempre vai gerar mais violência. E aí, esse defeito da ira é o que ocasiona esse monte de guerras que nós temos. Enquanto a gente achar que vai resolver brigando, nós vamos estar alimentando mais a nossa dor. Quando a pessoa não tem a ira dentro dela, ela não se incomoda com essas coisas, podem furar a fila, né? Várias vezes ela não está nem aí. O que faz com que a pessoa sinta dor é o eu da ira. Quando a pessoa não tem o eu da ira, quando isso não existe dentro dela, podem xingar, podem insultar, ela vai fazer como fez. Com isso tem exemplos históricos de grandes mestres, por exemplo, como Jesus. Quando te bater do lado, dá a outro. Então, isso não é que, falando para as pessoas deixar que deixe que a gente baixe, mas quer dizer, não revida com o ego, revide com o outro lado, que seria a virtude. Então, são ensinamentos dos grandes mestres que passaram pela Terra, já deram. Mas parece que nós temos uma certa dificuldade em aprender, em assimilar essas informações. Teria muita coisa para falar, mas nós temos mais 6 ainda. O outro é a gula.
relacionada com alimentação, pode estar relacionada com comprar roupas, sapatos, relógios, carros, celulares, ou o que for. Ou seja, eu quero mais do que eu preciso. Isso ocasiona problemas graves, porque a pessoa está passando ali, às vezes até como já tem excesso de peso, e a pessoa passa e vê um alimento. Nossa, eu preciso daquilo. Ela já não sente fome, mas o que há ali é a gula. Então, ela come a mais e depois ela vai ter o quê? Problemas intestinais, problemas digestivos, doenças que advêm da obesidade. Ela compra mais roupas, mais sapatos do que necessita e aquilo tudo vai acumulando. Ela faz dívidas, tudo em função de um defeitinho chamado gula. Se ela pensa assim, não, eu quero deixar de ser gulosa, eu quero compreender, não quero mais ser assim, como é que a pessoa faz para deixar de ser gulosa? O que vocês acham? Não quero mais ser gulosa, é assim? Simplesmente fecha a boca, quando passa na frente da loja lá que tem do celular, do sapato, fecha os olhos, não posso ver, não posso ver, não posso ver. É uma forma que não dá resultado. Dá resultado por um tempinho, mas a longo prazo não funciona. Eu tenho que compreender o porquê que eu sou guloso, o porquê que eu tenho o eu da ira. Então, há que compreender, a gente vai falar isso mais no final. Outro defeito é a inveja. Quanta dor nos causa a inveja? Quando a gente vê alguém, um amigo, que se dá bem na vida, o que nós deveríamos pensar? Nós deveríamos ficar felizes? Quando a gente vê um juiz, não sei se tem algum juiz aqui, ganhando 30 mil, nós não deveríamos ficar felizes? Agora já, talvez nem tanto, né? Não. Por que ele vai ganhar 30 e eu ganho 2, 3, 5, 10? Ele ganha mais do que eu. Por que ele tem aquele carrão e eu tenho minha bicicleta, minha moto? Por que ele tem aquele casarão e eu tenho minha casinha? Está vendo que aqui nós estamos cutucando. A maior parte dos nossos problemas vem daquela ideia que nós temos de que o que é o justo. Há essa ideia que nós temos de justiça. Mas como nós sabemos o que é o justo? A inveja é aquela pessoa que ela nunca está feliz. Ela vê uma pessoa com outra pessoa, nossa, eu que tinha que ter aquilo. Fulano, ele não merece, eu que mereço. Se alguém consegue algo, não fica feliz. O oposto seria justamente a alegria pelo bem alheio. Se o fulano lá ganhou na loteria, ou ele tem uma profissão que lhe dá muito dinheiro, fez algo para ter isso. Roubou? Bom, pode ter roubado, mas fez algo, pelo menos roubou. Eu estou entrando aqui em questões talvez polêmicas, mas para chegar no ponto que o que me faz viver insatisfeito não é o fato do fulano ter as coisas, mas sim o fato de que eu tenho um defeitinho que se chama inveja. Se eu não tivesse esse defeito, eu poderia, claro, naturalmente, ver, olha, eu acho que isso aqui não é justo, mas eu não sofreria. O que me faz sofrer é o fato de ter a inveja. Na verdade, o que tem no fundo é essa pessoa, eu acho que essa pessoa, na minha ideia, essa pessoa não podia ser feliz desse jeito que ela está sendo. No fundo, a gente tem essa ideia. Porque ele fez isso, então ele não deveria estar feliz. E a pessoa roubou, ela fez isso, não deveria estar feliz. Olha que pessoa. No fundo, é essa ideia que move, esse problema da inveja. Olhar para o outro e dizer, não. É essa, e aí vem aquela ideia lá, aí nós temos que pensar um pouquinho naquela ideia inicial. Faça o que queiras, porém, de todos os teus atos tens que dar conta. Se nós temos essa certeza de que existe uma lei cósmica que rege tudo, todos os atos negativos que uma pessoa vai ter ou vai fazer, terão uma consequência. E não cabe a mim ficar querendo julgar
as consequências daquele ato da pessoa. Então, a inveja também é um problema sério. Cobiça está bem relacionado com a inveja, só que a cobiça é que a pessoa que corre atrás. Ela vê o outro fulano, ela está geralmente junto com a inveja, ela vê o outro fulano com um carro melhor, uma casa melhor. Nossa, o fulano tem, eu consigo também. E ela vai, corre atrás, consegue. Vamos dizer que ela andava de bicicleta, né? Aí depois ela olha alguém andando de moto, nossa, eu posso também, eu consigo andar de moto. Compra a moto, depois de um mês que ela está andando de moto, vem, ela toma um banho de chuva com a moto. Diz, nossa, essa moto aqui para mim já não serve. Aí ela já começa a pensar no carro. Compra um carro sofrido, né, já deixa a moto escanteada. Consegue o carro, compra o carro, muninho, zero, né, sem nada, ar-condicionado, vidro manual mesmo. Fica um mês, o mundo olha o fulano, né, talvez um amigo, alguma coisa, pô, o cara tem um carrão 2.0, olha, acho que é esse muninho que já não está mais. E aí a pessoa já não começa a tratar bem o único, já começa a trabalhar para ter o outro. O que acontece é o quê? Essa pessoa que tem a cobiça, ela não se dá conta que não é o fato de ter algo melhor. Na verdade, ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela consegue algo e logo depois ela já vê alguém que tem algo melhor do que ela. E ela já não dá o valor, não dá valor àquilo que ela tem. E ela já quer algo a mais. Notem a diferença. Uma coisa é você querer ter coisas melhores, normal, todo mundo quer avançar. A outra coisa é você nunca estar feliz com aquilo que você já tem. E isso também causa, no nosso interior, problemas terríveis. Imagine uma pessoa que ela diz assim, só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, aquela casa, aquela mulher, aqueles tantos de filhos, morando naquele lugar, e assim, aí serei feliz. Mas até chegar lá, não. Mas que vida essa pessoa viveria? Se ela não dá valor a cada situação que ela conquista, a cada evento que ela passa. Ou seja, ela não vive o momento presente. A pessoa que tem muita cobiça é justamente aquela que está sempre pensando, nossa, agora que você olha, eu já vou para a próxima, agora é para a próxima. Ela nunca aproveita o que ela tem, o que ela conquistou. Então, é um problema terrível esse, que ocasiona no nosso interior imensas dores. Eu digo, uma pessoa sem cobiça, ela pode ter as coisas? Certamente que ela vai conquistar, mas ela vai dar valor. O problema nosso é, a gente conquista uma coisa e não dá valor. E aí, já vive em função de outra situação. Problema sério, essa cobiça. A outra, o orgulho. Esse também é um daqueles que se maqueiam, às vezes, de virtude até. O que mais as pessoas... A pessoa fala de inveja branca, cobiça branca, orgulho, nem se fala que é branco. O orgulho sempre já vem com aquela ideia de que é uma coisa boa. Não é assim? A gente fala assim, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho da minha universidade, ou, bom, daquilo que for. Façamos uma análise aqui. Quando a gente fala assim, eu tenho orgulho de algo, eu estou comparando porque eu acho que aquilo ali é melhor do que outro. Eu tenho orgulho da minha mãe porque eu acho que a minha mãe é melhor que a mãe do fulano de tal. Se a minha mãe não fosse melhor que a mãe do fulano de tal, eu teria orgulho dela? Eu tenho orgulho, às vezes, porque alguma coisa que ela fez. Às vezes os pais, eu tenho orgulho do meu filho porque ele passou no FV. Como se não tivesse passado. E a gente fala, né, das pessoas, se a gente tem algum conhecido que venceu na vida, olha, eu sou amigo dele, eu sou orgulho. Se tem algum filho, um parente, olha, eu sou amigo do fulano, tá vendo aquele lá? Parece que eu sou importante por correspondência, de forma oblíqua. E aí o orgulho sempre vai nos dar aquela ideia de fazer essa comparação, e a pessoa também. O problema é que o orgulho é o oposto da humildade. E existe uma frase para que a pessoa
se a pessoa quer a sabedoria, ela tem que ser muito humilde. E depois que ela conquista, ela tem que ser mais humilde ainda. Tem uma história de Sócrates, na época dele, tinha uma figura lá que ele tinha o nome de Arístico, ou Aristipo. E esse Arístipo, ele se considerava, né, queria ser muito humilde. E o que ele fazia? Ele colocava uma veste toda rasgada e andava pelas ruas de Atenas lá com essa veste toda rasgada. E aí o Sócrates, quando viu ele, falou: ô Arístipo, se vê o orgulho através dos buracos da tua veste. Ou seja, ele queria parecer humilde. E aí seria justamente o maior orgulho. A pessoa querer ser, o maior orgulho seria querer ser humilde. É um defeitinho bem complicado. Mas esse aqui, ele se fere bem facilmente. Quando alguém chega assim para a gente: olha, você não vale nada, você é burro, você é isso. Começa a insultar a pessoa. Não, eu não sou isso. Esse que sente essa dor, é o orgulho. Se a pessoa sabe bem o que ela é, tanto faz o que fala de mim. Também dizia Sócrates: eu não sou mais porque me elogiam, nem menos porque me vituperam. Então, está vendo a causa da dor? Se a pessoa elimina a ira, ela já, uma boa parte do tempo dela, da vida dela, ela já vive bem mais tranquila. Se ela elimina o orgulho, imagina, se alguém chega e xinga a pessoa, insulta, ela não sente a dor. Qual é a causa da dor? O euzinho do orgulho. Se esse eu do orgulho, se eu não tenho o orgulho dentro de mim, quem vai doer? Não vai doer, porque é ele que faz doer. Não sei se vocês estão compreendendo o ponto aonde nós estamos querendo chegar, que não importa o que as pessoas façam, o importa é o que nós sentimos com as ações das pessoas. Se eu trabalho no meu interior para não ter ira, gula, inveja, cobiça ou orgulho, eu vou me aproximando daquilo que às vezes as pessoas acham até que não é possível, da santidade. Mas santo, não vamos pensar no santo, aquele que a gente fala aqui até, não, estamos falando do santo, aquele que vive feliz, aquele que não, ele aprendeu, porque quando a pessoa olha o Dalai Lama não é aquela pessoa que se descobre, ele sabe dar. Quando a gente vê aquelas histórias dos monges tibetanos, uma ou outra história tem um monge que dá um tapa na cara do discípulo, ou que depois, nossa, esse cara é violento. Ele quer demonstrar com isso que a pessoa ela tem que ter uma sabedoria da vida, mas, ao mesmo tempo, ela precisa eliminar esses agregados psicológicos. Tem uma historinha de um mestre chinês que diz que o discípulo já estava no final da preparação dele para chegar a ser um adepto. Aí o mestre mandou: olha, vai pela rua e observa a sociedade. Depois você volta e me conta o que você viu. Aí esse discípulo foi pela rua e lá pelas tantas ele viu uma pessoa batendo uma criança. Aí, não, isso aqui eu não suporto. Foi lá, que ele entendia de artes marciais, tirou a criança do cara, bateu no cara e voltou para o mestre: mestre, acho que agora eu cumpri com o meu papel. Aí o que você fez? Não, tinha lá uma criança apanhando, eu fui lá e bati no cara que estava batendo a criança. Ele disse: olha, você não compreendeu nada ainda do que foi ensinado. Eu não te mandei para interferir, eu mandei observar como a sociedade vive. E aí, veja como isso é uma historinha oriental. Você vê como a psicologia deles é interessante. Não é para ser levado aqui à risca, mas o que ele fala? É de a pessoa compreender, observar as atitudes. Às vezes a gente quer sempre atuar, só que às vezes quem vai atuar é o orgulho. Lá, naquele momento desse discípulo, atuou ali a ira, ou aquele sentimento de justiça, só que não foi isso orientado naquele momento.
Outro defeito, a preguiça. Esse todos nós sabemos que é um defeito. Preguiça é justamente, então, aquilo que a pessoa deixa para amanhã, deixa para o outro dia. Aí tem vários tipos de preguiça. Preguiça de levantar cedo, preguiça de tomar banho, de escovar o dente, de trabalhar, isso tudo. Então, se a pessoa não tem esse defeitinho, que se chama preguiça, ela faz as coisas sem um pesar. O problema é o quê? Que nós temos esse, aqui na ponta da língua, o não. Ah, você pode fazer isso para mim? Não. Ah, o não ele já está na ponta da língua. Ah, você pode? É aquela preguicinha que nós temos. E que nós geralmente alimentamos ela quando nós colocamos o despertador de manhã, meia hora antes do horário que nós precisamos levantar. Diz que para ficar aproveitando meia horinha ali, que, nossa, agora eu vou poder ficar meia horinha a mais ali. Uma orientação, não façamos isso. Colocamos no horário que temos que levantar. E aí, quando tocou, simplesmente levanta. É aquele momento que a pessoa, o relógio desperta, e a pessoa, o primeiro pensamento, não, muda esse sim, e levanta. No primeiro momento, vai ser difícil, porque nós já temos um não. Nós já temos aquela conduta de, aquele peso, né? Não, mais um dia. Não, sim, mais um dia. Essa é a metodologia para trabalhar com a preguiça. Você vê que cada defeito ele tem uma forma de ser trabalhado. Mas ele gera, a gente acha que aquela meia horinha que a gente está deitado ali, a gente está aproveitando. Mas não, naquela meia horinha que você está deitado ali, você está pensando, nossa, só tem mais 29, mais 28, mais 27. De novo eu vou ter que... É meia hora de sofrimento. Que a pessoa fica prolongando aquela hora que ela vai ter que levantar, não tem jeito. Então, são detalhes, a gente acha, a minha dor é porque no meu emprego eles me obrigam a estar lá nesse horário. Não importa o horário que você tem que estar lá, se é 5, 4, 3 da manhã, a preguiça ela vai atuar em toda hora. Você vai dizer, é 11 horas, a pessoa vai colocar o relógio para despertar 10. Não é a questão, a dor não é provocada por quem organizou aquele horário, é provocada por esse detalhezinho que nós temos dentro, que se chama preguiça. Se a pessoa percebe que isso pode ser eliminado, que isso pode deixar de existir dentro dela, ela começa a fazer um trabalho nesse sentido. Houveram grandes figuras no decorrer aí da história da humanidade que perceberam isso e fizeram um trabalho metódico nisso. Disseram, olha, dedico 2 meses a um, 2 meses a outro, 2 meses a mais um, para irem compreendendo e eliminando isso. Então, o orgulho eu não quero. Bom, você não quer, a gente indica se quer eliminado integralmente, é todos. E aí vem o último, que não dá para pegar muito bem, é luxúria. Vocês viram que eu coloquei a maçãzinha ali, mas não dá para ver, é uma maçãzinha, é que é símbolo, né? Fiquei sabendo esses dias desse símbolo mesmo, e esses dias que eu fiquei pensando, né, do porquê escolheram esse símbolo justamente para a pessoa que criou, né, esse símbolo que tem a ver com a tecnologia. Eu pensei, por que esse símbolo exatamente? E se você for fazer uma análise, claro, a tecnologia ela não é, vamos dizer assim, boa nem má. O problema é quando essa tecnologia ela se mescla com a nossa forma de pensar e com a nossa psicologia e com tudo isso aqui, aí que vem o problema. Se ela nos pega de uma forma despreparada, uma pessoa que não tem o autocontrole, a pessoa vai ficar no celular o dia inteiro. Ela vai ficar na internet o dia inteiro, porque ela não tem uma preparação. Mas quando nós falamos de luxúria aqui, nós queremos falar justamente da questão sexual, da luxúria que tem a ver com masturbação, com esses detalhes que estão diretamente a ver com adultério, com situações em que a pessoa não tem uma adequação nesse sentido de que a pessoa consiga ter ali um parceiro. A pessoa não tem esse equilíbrio nesse sentido. E ocasiona muitas dores. Eu estava ouvindo ontem, na academia, uma música. E aí eu prestei atenção na letra. Né? Aí na verdade, foram
3 músicas que eu ouvi. Aí eu percebi que todas tinham contado a história do fulano esse. A primeira, ele era muito romântico. Na segunda música, partia o coração dele, e aí ele tinha um pedacinho do coração para cada esquema. E na terceira, ele estava dizendo para a mulher que agora ele era um vagabundo mesmo, que aquilo ali era a forma dele amar, que não era defeito. Ele tinha várias, mas que era a forma dele amar. Aí eu fiquei analisando, não, realmente, essas informações que são passadas, e todo mundo ouve, a coisa vai ficando na memória, na mente, a pessoa, não, realmente, é importante você ter muitos, ficar com vários, todos, se for possível, quanto mais melhor. E isso vai nos ocasionar diversos problemas, mesclas de energias, são energias muito poderosas que estão relacionadas com isso. Então, traições, problemas de coração partido, como esse rapaz da música falava, então, tudo tem a ver com esse detalhezinho aí da luxúria. Então, se nós quisermos diminuir as nossas dores, temos que começar a trabalhar na compreensão e eliminação do ego. Então, são vários os defeitos aí. Cada um desses aí, ele é ramificado em muitos outros, que vai dar uma série. Então, quando a pessoa ela vai trabalhando, compreendendo cada um dos egos, o que ela faz? Ela vai criando dentro de si a virtude correspondente. Então, quando a pessoa compreende a cobiça, porque essa energia que está aqui dentro da garrafinha, essa estrelinha, ela é justamente a virtude correspondente. Porque o ego, para que ele possa viver, ele tira a energia justamente da virtude. Então, quando a pessoa compreende a cobiça, vai nascendo dentro dela o desapego. Quando a pessoa compreende a preguiça, vai nascendo dentro dela a diligência. Quando ela compreende a ira, vai nascendo dentro dela a paciência. E aqui algumas pessoas usam aquele termo, eu quero ser uma pessoa paciente. E aí tem aquele termo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então a pessoa às vezes, eu quero ser uma pessoa paciente. E quando ela se dedica a fazer isso, aparecem inúmeras situações para que ela demonstre a impaciência. Ela pensa, mas como? Por que para mim, sempre para mim, a fila que eu pego não anda? É a mais demorada? Então se a pessoa se dedicou e disse, eu quero desenvolver a paciência, é como se ela estivesse dizendo, olha, eu quero compreender a ira. Porque uma pessoa só se torna paciente se ela compreende o porquê da impaciência. E eu só posso compreender a ira ou a impaciência quando eu tenho eventos em que ela aparece. Como eu compreendo a ira se não é justamente num evento? É justamente quando a pessoa está lá na fila, esperando a sua vez e alguém fura a fila, é justamente nesse momento que ela vai fazer análise. Por quê? Ela vai olhar para dentro, o que eu sinto e por que eu sinto. Então, quando aparecem as situações de ira, é que aí vai haver um momento para a pessoa compreender. Então, às vezes a pessoa, parece que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver mais isso. Eu quis eliminar a ira e parece que agora ela está maior. Não é que ela está maior, é que agora nós estamos vendo ela realmente. Ela aumenta de tamanho porque agora a gente está colocando mais luz, mais foco. E aí por isso fica, num primeiro momento a pessoa se assusta. Quando a pessoa compreende a gula, aparece a temperança. Quando a pessoa compreende a luxúria, aparece a pureza. Quando a pessoa compreende o orgulho, aparece a humildade. E quando a pessoa compreende a inveja, aparece a alegria pelo bem alheio. Então, cada uma das virtudes está escondida dentro dos eus ou dos defeitos de caráter. Para que a gente possa desenvolver uma virtude, eu preciso compreender e eliminar o defeito correspondente. Então, a dor, ela é inerente à expressão desses defeitos. E a felicidade inerente à expressão das virtudes. Quando a gente se vocês pegarem livros históricos, São Tomás de Aquino ou outros, que falam Aristóteles, Platão, que
falam dessa ideia das virtudes, a gente vai analisar, a gente vai perceber como é importante a manifestação de virtudes. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que fala que a gente tem que ter, tem banda com esse nome até, né? Júlio, eu acho. Fala que tem que desenvolver o que é inveja branca, que é gula, pode, né? Aí coloca, tem nome de sanduíche que é o guloso, não sei o quê. Então, assim, nós estamos recebendo, a inversão hoje é tão grande que a gente recebe os defeitos como se fosse, não, é por aí mesmo, tem que desenvolver, expressar eles. E aí a gente ao mesmo tempo quer ser feliz assim, só que aí não dá. Ou se busca a felicidade através das virtudes, ou a consequência dos defeitos é a dor. E é sempre aquilo, às vezes a dor não vem na hora. A dor não vem na hora que você está comendo aquele hambúrguer enorme. A dor vem no outro dia. Quando você sente aquela indigestão, a dor vem às vezes depois de alguns anos, quando você de tanto comer um alimento que é transgênico ou embutido, você vai ter um problema de saúde. Então, às vezes a dor vem logo, às vezes ela demora mais um pouco, mas sempre tem aquela consequência. Até aqui, pessoal. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma discordância? Eu estava avaliando o seguinte, eu já sou um pouco mais antigo que as